Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou eu aqui, professor Wallace, fazendo mais uma videoaula para a nossa disciplina de Física Geral. E hoje nós vamos começar a estudar uma nova área da física. Nós vamos começar a estudar a parte de mecânica dos fluidos. Bem, até pouco tempo atrás nós estávamos estudando a cinemática e a dinâmica, onde o nosso objeto de estudo essencialmente eram corpos massivos, com formas bem definidas. Então, normalmente os nossos problemas envolviam a velocidade de um carro, ou a gente exercia uma força sobre uma caixa, enfim, a gente trabalhava com objetos sólidos, né? Então a gente construiu as leis de Newton, encontramos as equações horárias de movimento e vimos também energia e conservação de energia. Agora a gente vai começar a estudar um novo objeto, né? O nosso objeto de estudo ele vai ser diferente, ele vai ser caracterizado como sendo um fluido. Logo mais eu vou trazer o que é a definição de fluido. E quando a gente estuda fluidos, basicamente o que você tem são duas grandes áreas, né? Hidrostática, ou você pode estar falando de hidrodinâmica. Essencialmente, as duas áreas juntas, elas representam o que nós chamamos de mecânica de fluidos. Aqui eu vou chamar de fluidos, para resumir. E essencialmente, qual é a diferença de cada uma, né? Aqui a gente está estudando os fluidos em repouso, enquanto que aqui nós estamos estudando os fluidos em movimento. Então, a gente vai poder utilizar tudo aquilo que nós aprendemos, e isso vai ser fundamental até para que a gente encontre as equações e as propriedades associadas aos fluidos. Então, nessa videoaula de hoje, ela vai ser focada exclusivamente na parte de hidrostática, e na nossa próxima videoaula a gente vai falar sobre a hidrodinâmica. Então vamos conferir essa videoaula de hoje e saber um pouquinho mais sobre essa área da física da hidrostática. Agora que a gente já tem noção do que nós vamos estudar, é importante que a gente conheça o nosso objeto de estudo. O nosso objeto de estudo, essencialmente, é o que nós chamamos de fluidos. Então, na hidrostática, nós iremos estudar fluidos. Mas, afinal de contas, o que é um fluido, né? O que essas duas imagens que eu trago para vocês têm em comum? Ambas as figuras representam fluidos. Exatamente. Fluido não necessariamente é algo no estado líquido, tá? O gás também é um fluido. Beleza. Então agora que a gente já sabe, e bem, o que é um fluido, né? O fluido, ele tem uma propriedade interessante que é de escoar. Então você não consegue segurar um fluido sem necessariamente tê-lo confinado em algum recipiente, certo? Então beleza. Então essencialmente nós vamos trabalhar com fluidos e agora a gente vai estudar esses fluidos em repouso. A gente viu que fluidos podem ser líquidos e gases, mas como que a gente pode caracterizar melhor os fluidos? Existe uma propriedade de fluidos que é chamada de massa específica. A massa específica é uma característica não só de fluidos, também de sólidos, tá? E ele representa a proporção de matéria que você tem numa certa quantidade de volume. No sistema internacional, a sua unidade, ela essencialmente é quilogramas por metro cúbico, tá? Então, existem alguns conjuntos de massa específica que todos nós devemos conhecer. A mais importante, ou a principal, que todo mundo sabe de cabeça, é a massa específica da água, que é de 1.000 quilogramas por metro cúbico. Mas o que significa essa unidade, 1.000 quilogramas por metro cúbico? Essencialmente é o seguinte: se você pegasse 1 metro cúbico de água, ou seja, um volume de 1 metro cúbico de água, você teria uma quantidade de matéria de 1.000 quilos. Então, em 1 metro cúbico, você tem 1 tonelada de água. Já aqui a efeito de comparação, eu tenho a massa específica do álcool etílico e a massa específica do óleo de soja. Vejam que os dois valores eles são menores do que a água. Isso representa para a gente que eles são menos densos do que a água. Por isso que nós vemos que água e óleo não se misturam. Você vê que eles formam camadas, né, quando você coloca juntos eles. Isso é porque eles têm densidades, ou melhor, massas específicas diferentes. Massa específica é uma propriedade da substância em si que a gente está estudando. É a quantidade de matéria que eu tenho para um determinado volume. Então, essa é a massa específica. Já a densidade, ela representa também a massa específica, mas só que você está tomando uma outra substância como parâmetro.
Eu trago para vocês aqui uma tabela com vários valores de densidades. Então você tem do gelo, do alumínio, do ferro, do cobre, da prata, do chumbo, do ouro, da platina, da glicerina, da água do mar, do álcool etílico, do benzeno, do mercúrio, do ar, oxigênio, hidrogênio e hélio. E todos esses valores, eles são considerados tomando como referência a água. Como assim? Significa que, por exemplo, se nós pegarmos aqui o alumínio, ele tem uma densidade de 2,7 vezes 10 a 3 kg por metro cúbico. Significa que a sua densidade é 2 vezes maior do que a da água. Então a gente já sabe que é um fluido, são substâncias que têm a propriedade de escoar, né, de fluir. A gente aprendeu que uma forma de caracterizar o fluido é através da sua massa específica, é a quantidade de matéria que tem num determinado volume, e vimos que a densidade é uma relação entre as massas específicas de duas substâncias, a que você quer e a outra que você usou como parâmetro. Normalmente a gente utiliza a água como parâmetro de densidade. Agora, todos nós sabemos que quando a gente coloca um objeto dentro de um fluido, por exemplo, na água da piscina ou alguma coisa, esse fluido ele exerce uma pressão sobre esse objeto que a gente coloca. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre pressão. Essencialmente, o que é a pressão? Pressão, essencialmente, ela é uma quantidade que representa o quanto de força você está aplicando em uma certa área. É mais fácil se eu mostrar uma figura para vocês. Então, imaginamos o seguinte, temos um recipiente com água e nós colocamos um cubo lá dentro. Observem que as paredes do cubo elas sofrem forças de todos os lados que são produzidas pelo fluido. Como que a gente calcula essa pressão? Pressão é força dividido por área. Lembrando que a gente sempre considera as forças perpendiculares à nossa área de contato. Tá? E no sistema internacional, qual é a unidade de pressão? Bem, no sistema internacional, a unidade de pressão é o Newton por metro quadrado. E essa unidade recebe o nome de Pascal. Porém, essa não é a única unidade de pressão. Existem outras unidades também muito utilizadas, como, por exemplo, a unidade de pressão chamada atmosférica, ou um ATM. E ela vale aproximadamente 101,325 kPa. Outra unidade também utilizada, mas essa é mais comum no sistema métrico americano, é a unidade de libras por polegadas ao quadrado. E nesse caso, nessa unidade, um ATM vale 14,70 libras por polegadas ao quadrado. Perfeito. Agora que nós já sabemos calcular a densidade, sabemos calcular pressão e sabemos que existem outras unidades para pressão, podemos falar um pouco mais sobre essa grandeza física e explicar um fenômeno que é muito comum. Quem aqui nunca experimentou um estalo no ouvido quando decolou de avião ou pousou de avião, né? Quando tem uma variação de altura, ou quando mergulhou numa piscina lá na parte mais funda, você vê que seu ouvido parece que tampa. Esses eventos descritos nada mais é do que uma variação de pressão com altitude ou profundidade, se nós tivermos você mergulhando numa piscina. Então, todas as vezes que a gente mergulha um corpo dentro de um fluido, o corpo, à medida que vai afundando, ele vai aumentando a pressão. Ou o contrário, no caso do ar, né? Aqui a gente sabe que lá na atmosfera, quase saindo da atmosfera, o nosso ar ele é rarefeito. O que significa um ar rarefeito? Quer dizer que ele é um ar menos denso, ele é um ar mais leve, ou seja, a pressão exercida pelo ar lá no topo da atmosfera é muito menor do que aqui no nível do mar. E esse efeito pode ser explicado utilizando as leis de Newton. As leis de Newton, para falar, sim, de fato. Como? Vamos imaginar o seguinte: digamos que a gente tem um recipiente com água e eu coloco dentro desse recipiente um objeto macio. Esse objeto tem uma massa I. Então, eu tenho uma força exercida pelo fluido na parte de cima e tenho também uma força exercida na parte de baixo. Eu teria também forças aplicadas pela lateral, porém, elas não vão contribuir para o cálculo de pressão com a profundidade. Elas vão excluir nessa direção. E além disso, eu tenho uma outra força que é a força-peso, que é a força com que a Terra puxa esse bloquinho para baixo. Então, usando a segunda lei de Newton, e lembrando que nós estamos falando de hidrostática, ou seja, a somatória
das forças que agem sobre esse corpo, ela vai ser igual a zero, porque o nosso fluido está em repouso. Perfeito. Agora a gente pode olhar quais são as forças que agem sobre o nosso corpo aqui, né? Bem, vamos orientar para cima como sendo positivo. Então a gente vai ter que a força exercida pelo fluido na parte de baixo, lembra, força é pressão vezes área. Então aqui ficaria pressão vezes área menos pressão zero, pressão inicial menos área menos o peso do corpo. Isso é igual a zero. Essencialmente, o que eu fiz foi calcular as forças que agem sobre esse corpo. Então, ok, vamos identificar cada um dos elementos quem é quem, né? Esse objeto que aparece aqui é a força na base do nosso corpo. Essa daqui é a força no topo. E esse outro é o peso. Aqui vale comentar que esse P0 é a pressão atmosférica. Todos nós experimentamos essa pressão atmosférica a nível do mar. Essa pressão é de 1 atm. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, organizar esses termos. Então, aqui ficaria pressão. E aí a gente usa a seguinte informação, que a densidade é massa sobre volume, substitui aqui dentro, e aí nós vamos finalmente achar a relação para a pressão com a profundidade, que é aquela equação P, a pressão atmosférica, mais ρ de H. Então, essencialmente, a gente está percebendo que a pressão ela aumenta linearmente com a profundidade. Quanto mais fundo estiver em um fluido, maior é a pressão que eu vou estar sujeito. E se eu estiver subindo, quer dizer que a pressão vai diminuir. Essencialmente, o que essa equação está falando para a gente é que a pressão no fundo ela é a pressão atmosférica você está sujeita, mais a pressão exercida pela coluna de água que está sobre o ponto que você escolheu. Se você ficou com dúvida, pause o vídeo, volte novamente, assista a demonstração e, claro, sempre esteja com seu material em mãos. Então vamos lá. Certo, pessoal. Agora que a gente entendeu que a pressão ela varia linearmente com a profundidade, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Imaginem a seguinte situação. Temos aqui 3 frascos, todos preenchidos com o mesmo líquido. Mas observem que cada um dos frascos tem formas diferentes. E eu pergunto, nos 3 pontos que eu destaquei, o ponto 1, ponto 2 e ponto 3, qual que tem a maior pressão? Qual que tem a menor pressão? Coloque aí nos comentários o que você acha. Se eles têm a mesma pressão, se não têm a mesma pressão, se faz diferença ou não. Tudo bem? Agora que você já teve tempo de pensar um pouquinho, venha conferir a resposta correta. A pressão em um líquido ela é a mesma para uma profundidade qualquer abaixo da superfície, não importando a forma do recipiente. Ou seja, como os 3 pontos estão exatamente na mesma linha, ou seja, todos os 3 pontos estão na mesma profundidade, todos aqui estão a mesma pressão. Agora, você poderia perguntar, e se eles não estivessem na mesma pressão? O que aconteceria? Bem, se o líquido está em repouso e as pressões não são iguais, né? Se elas fossem diferentes, então, por exemplo, se a pressão 1 fosse diferente da pressão 2 e diferente da pressão 3, o que ia acontecer? Nosso fluido iria começar a se deslocar pela diferença de pressão. Um lado ia exercer mais pressão que o outro e ia começar a empurrá-lo. Por isso que na mesma linha, na mesma profundidade, todo mundo está sujeito à mesma pressão. Certo, pessoal. Agora que a gente já sabe que a pressão ela é a mesma, né? Que a pressão ela não depende do formato, vamos ver um outro resultado interessante. Se você pegar a sua pasta de dente e apertar ela no fundo, você vai ver que ao apertar ela no fundo, você vai exercer uma pressão e essa pasta de dente ela vai sair na parte de cima, né? Pelo furo da pasta de dente. Então é assim que você coloca na sua escova. Por que que isso acontece? Né? Porque quando você aperta no final da sua pasta de dente, essa pressão ela é distribuída ao longo de todo o fluido. E aí você consegue ver que essa pressão aqui embaixo é a mesma pressão em cima. Esse resultado ele vale tanto para líquido quanto para gases e ele é conhecido como sendo o princípio de Pascal. Uma mudança na pressão aplicada a um fluido é transmitida sem diminuição para todos os pontos no fluido e para as paredes do recipiente. É a partir desse princípio de Pascal que a gente constrói os famosos elevadores hidráulicos. Essencialmente, o que nós temos? Nós temos 2 pistões
um menor e um maior, em que no menor ele tem uma área pequena, né? Então ele tem uma área 1, e o outro pistão tem uma área 2. Quando eu aplico uma força sobre o pistão menor, essa força sobre essa área exerce uma pressão no fluido. Essa pressão, de acordo com o princípio de Pascal, é distribuída ao longo de todo o fluido. E acontece que, quando chegar na outra ponta, essa pressão vai exercer uma força sobre o pistão maior, que por sua vez vai empurrar o carro para cima. Então, esse é o funcionamento de macacos hidráulicos, elevadores hidráulicos, o princípio do freio hidráulico de carros. Agora, como que na prática funciona o princípio de Pascal? É simples. A gente vai usar o fato de que a pressão ela é sempre a mesma em todos os pontos do fluido. Então, qualquer ponto do fluido que eu calcular, a pressão ela é a mesma. E aí, o que a gente vai fazer? Bem, lembra, pressão é força sobre área. Então, se a pressão é a mesma, se eu calcular a pressão feita aqui, eu vou ter que a pressão vai ser força 1 sobre área 1. E ela vai ser a mesma também feita nessa parte. Isso vai ser igual a força 2 sobre área 2. E assim a gente verifica o princípio de Pascal. Então, veja que aplicando uma pequena força aqui dentro, uma pequena força nesse pistão de área menor, eu vou ter que, para garantir essa igualdade, essa força necessariamente tem que ser maior e essa área também tem que ser maior. Então, por isso que você consegue elevar um carro aplicando uma pequena força aqui. Então, vamos ver um exercício na prática sobre o efeito do princípio de Pascal. Se a pressão de uma prensa hidráulica ela for aumentada de 10 newtons por centímetro quadrado, quanta carga extra poderá ser sustentada no pistão de saída se a sua área de secção transversal for igual a 50 centímetros quadrados? Pause o vídeo e tente você resolver esse problema. E coloque nos comentários a sua resposta. Agora chegou o momento de a gente conferir. Então, veja, ele está dizendo que se a pressão de uma prensa hidráulica for aumentada de 10 newton por centímetro quadrado, quanta carga extra poderá ser sustentada? Então, ele está falando que a variação de pressão aqui, ela foi de 10 newtons por centímetro quadrado. E lembra, a pressão, essencialmente, é força sobre área. Então, ele está dizendo também que essa área é de 50 centímetros quadrados. Veja que as unidades estão equivalentes. Então, eu não preciso alterar essa área de centímetros quadrados para metro quadrado. Então, agora, basta a gente encontrar a força. Então, a força ela vai ser igual à variação da pressão vezes a área. E isso vai dar 10 vezes 50. Isso vai dar uma força de 500 newton. Ou seja, para uma variação de pressão de 10 newtons por centímetro quadrado, essa prensa hidráulica ela vai conseguir suportar uma carga de até 500 newtons. Beleza. Agora que a gente já sabe como funciona nos fluidos a questão da massa específica, a questão da pressão, como calcular a pressão dependendo da profundidade e uma aplicação da pressão com o princípio de Pascal, vamos saber como que a gente determina o valor da pressão. Bem, medir pressão, a gente utiliza hoje existem equipamentos muito mais modernos, né? Você tem sensores que conseguem medir essa pressão de forma muito apurada, o celular de vocês, a gente tem microsensores para fazer isso, então, mas como é que a gente mede a pressão? Existe um aparelho chamado barômetro. Então você tem um barômetro simples, né? E um barômetro de mercúrio. São os dois mais básicos que nós temos. Então, veja, eu apresento para vocês os dois barômetros, os dois aparelhos de medir pressão. No primeiro, eu mostro para vocês o barômetro de tubo aberto. E no segundo, eu mostro para vocês o barômetro de mercúrio. Essencialmente, os dois utilizam o mesmo princípio para calcular a pressão. No primeiro caso, o barômetro de tubo aberto ele é utilizado para quando você quer descobrir a pressão de algum gás ou algum líquido que está contido dentro desse recipiente com a cor cinza mais escura. E aí o que você faz? Né? Você vai utilizar algumas informações relevantes. Então, por exemplo, o que a gente sabe aqui? Então, o que a gente sabe? Que ao longo dessa linha, a pressão é a mesma. Né? Então, eu tenho que calcular a pressão nesse ponto. Se eu descobrir a pressão no ponto B, essencialmente eu descubro a pressão no ponto A. Porque lembra, lá atrás a gente falou, olha, se todos os pontos estão à mesma profundidade,
Então, eles estão sujeitos à mesma pressão, ok? O que a gente já sabe? Que esse ponto, toda essa região acinzentada, está sujeita a essa pressão P. Beleza. Então, a gente quer encontrar. Agora, como que a gente acha essa pressão no ponto B, né? Lembra, a gente vai usar que essa pressão no ponto B, ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão exercida por essa coluna de água que aparece aqui. E a gente vai colocar o GH, onde ρ é a densidade desse fluido, tá? Mais um cinza claro, o G é a aceleração da gravidade, e o H é essa altura, né, da extremidade do tubo até o ponto que a gente quer. E calculando essa pressão, essencialmente eu vou achar a pressão do fluido que está aqui na região acinzentada escura. Tudo bem? Agora, e no caso do mercúrio, né, do barômetro de mercúrio? Ele é utilizado para estimar o valor da pressão atmosférica. Então, essencialmente, essa é uma estrutura que funciona da seguinte forma: você tem um recipiente, onde você coloca mercúrio ali dentro, e você pega um tubo, de modo que lá no topo dele a pressão seja zero. Você consegue deixar ele no vácuo. Então, faz no experimento. E aí, quando você vira esse tubo de vidro, a pressão atmosférica, a pressão atmosférica, ela atua nesse ponto, né? Então, ela atua aqui e ela começa a empurrar esse líquido para dentro, pela diferença de pressão. Veja que aqui dentro a pressão é zero, então por diferença de pressão, ele vai querer entrar lá. E aí o que acontece? Essa coluna de mercúrio ela vai subir um pouco. E aí você pode calcular essa altura e estimar, fazer uma relação da pressão atmosférica com a altura do mercúrio. E aí como que a gente faz, né? A gente vai usar o mesmo princípio. Então a gente vai calcular que a pressão do ponto em questão, ele vai ser a pressão. Aqui a gente deveria colocar mais ρGH. Só que lembra, se a gente está subindo, a pressão ela não aumenta, ela diminui, né? A pressão só aumenta quando você vai aprofundando. Então, nesse caso aqui, você vai fazer com um sinal de menos. ρGH. Onde esse ρ é a densidade do mercúrio. Onde esse ρ é a densidade do mercúrio. E a gente lembra que essa densidade do mercúrio é 13,6 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. E aí o que a gente faz é substituir os valores, né? A gente quer encontrar o valor de H. Então, a gente substituindo o valor da densidade, considerando a aceleração da gravidade como sendo 9,8 metros por segundo ao quadrado, e considerando a pressão atmosférica como sendo 101.325 vezes 10 a terceira newton por metro quadrado, o que a gente vai encontrar é que essa coluna de mercúrio ela vai ter uma altura de 0,76 ou, como é comumente colocado, 760 milímetros de mercúrio. Tudo bem, pessoal? E assim a gente encontra, né? Então, se eu pegar um barômetro de mercúrio, deixar essas extremidades, a boca... Se eu pego um barômetro de mercúrio e testo, eu vou ver que a pressão atmosférica eleva a coluna de mercúrio a uma altura de 760 milímetros, ok? Caso tenha ficado com alguma dúvida, volte o vídeo, assista a explicação novamente e, claro, sempre confira o seu material. Perfeito, gente. Então, agora que a gente sabe como resolver problemas para medir pressão, a gente tem ideia do barômetro de mercúrio e o barômetro de tubo aberto, vamos conferir um outro resultado na hidrostática muito famoso, muito conhecido, que é o princípio de Arquimedes. Arquimedes foi um matemático notável, nascido na Siracusa, na Sicília, em 287 a.C. Associado ao nome dele, existem inúmeras histórias e, de longe, a mais famosa é a que ele sai correndo pela cidade depois de ter resolvido um problema sobre uma coroa, e ele gritava Eureka. Então, essa história ela se aconteceu o seguinte, na verdade, era uma história, o rei associado era o rei Hierão, e ele desconfiava que o ourives, a quem ele tinha encomendado uma coroa, tinha misturado prata e ouro. E aí o que acontece é que naquela época não tinha mecanismos tecnológicos suficientes para dizer se aquela coroa era de fato de ouro maciço ou se tinha alguma outra coisa parecida. Ele precisava provar essa fraude. E aí o rei Hierão pediu ajuda para o seu amigo Arquimedes. O Arquimedes ele achou a resposta enquanto tomava banho.
ele tinha observado que toda vez que ele entrava na água, a quantidade de água que saía da banheira tinha o mesmo volume que o do seu corpo. Então ele imaginou o seguinte: se a coroa fosse de ouro puro, ele poderia colocar essa coroa dentro de um balde com água e ele mediria o quanto de água saiu. Logo, em seguida, ele usaria a outra coroa que foi encomendada pelo rei e se ao colocar dentro do mesmo balde com a mesma quantidade de água, ela desse diferente, é porque aquela coroa não era de ouro puro. Então, o que foi que ele fez? Confeccionou uma coroa de ouro puro sob a supervisão dele, né? Então ele tinha certeza absoluta que aquela outra coroa tinha ouro puro e ele colocou lá dentro da água. E aí tirou o volume de água que saiu dela. Beleza? Quando ele colocou a outra coroa, ele viu que o volume de água saído era menor do que a coroa de ouro. E assim ele resolveu esse problema. Então, o princípio de Arquimedes, ele pode ser explicado fisicamente da seguinte maneira: um corpo total ou parcialmente imerso em um fluido sofre uma força de baixo para cima, denominada como empuxo, e com módulo igual ao peso do fluido por ele deslocado. O que essencialmente a gente está falando aqui é a mesma descoberta do Arquimedes com relação à coroa, mas a gente falou usando uma terminologia mais adequada, né? Então, o que ele percebeu é que quando ele colocava um objeto dentro do fluido, o fluido exercia uma pressão sobre ele, de baixo para cima, e essa força era exatamente igual à força-peso, né, do objeto deslocado pelo fluido. Tudo bem? Então, o que a gente pode fazer? Né? Então, a gente está dizendo o seguinte. Então, o que ele está dizendo é que o empuxo ele é igual ao peso do fluido deslocado. Então, ele vai ser um mg. Só que a gente tem que ter um cuidado. E essa massa que aparece aqui, ó, ela é a massa do fluido deslocado. Ok? Então, você pode ainda, se quiser, escrever melhor. E esse empuxo, ele é ρ do fluido, então vou colocar do líquido, volume do líquido, vezes a gravidade. Tudo bem? E qual é a unidade de empuxo? Ela é Newton, afinal de contas o empuxo é uma força, certo? Agora, nós sabemos que pode acontecer algumas situações quando a gente mergulha um objeto dentro da água. Temos duas possibilidades. A primeira é quando a densidade do objeto ela é menor do que a densidade do fluido. O que acontece com o nosso fluido? Ele boia. Ele sobe e boia. Então você mergulha. O que acontece? Você mergulha o objeto e quando você o soltar, ele vai começar a subir. O fluido vai começar a empurrar ele para cima. Por que isso acontece? Porque como a densidade do fluido é menor, ou a densidade do fluido é maior do que o objeto, o empuxo vai ser maior do que o peso do objeto. Então, aqui você vai ter uma resultante que é o empuxo menos o peso igual a massa vezes a aceleração. Então, esse bloquinho ele vai subir com a aceleração A. Tudo bem? O que acontece se o nosso objeto agora ele tiver uma densidade maior do que a do fluido? Aí vai acontecer o inverso. Vai ser que o objeto ele vai afundar. Então, aqui o que a gente está verificando é que o peso é maior do que o empuxo. O objeto é mais pesado do que o líquido. E aí ele vai descer. Logo, esse objeto vai ter uma aceleração apontada para baixo. Então, o peso menos o empuxo vai ser igual a ma. Esse objeto ele vai descer com uma aceleração a. Ok? E o último caso você pode ter também quando as densidades são iguais. Aí você vai ter que quando as densidades do objeto é igual à densidade do líquido, o empuxo vai ser exatamente igual ao peso. Então o objeto vai ficar totalmente submerso. Tudo bem, pessoal? Se você ficou com alguma dúvida, pause o vídeo, assista novamente e dê uma conferida no seu material. Ok? Certo. Agora a gente está chegando quase no finalzinho da nossa videoaula. A gente já falou sobre empuxo, falamos sobre pressão, sobre densidade, mas tem uma situação que também é comum. Imagine o seguinte caso:
o que a gente pode falar do empuxo nessa situação? O que acontece? Você tem um corpo que está flutuando, ele está em equilíbrio, ou seja, o empuxo é igual ao peso. Mas e aí? Qual é o peso que eu tenho que considerar? É o peso do objeto como um todo ou só a parte do objeto que está submerso? Aqui você vai considerar que é só a parte do objeto submerso. Então, nesse ponto, o empuxo, então aqui, o empuxo ele vai ser igual ao peso, mas sempre lembrando que é o peso da parte submersa. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: a gente sabe que o iceberg, a gente usa até uma expressão, essa é só a ponta do iceberg, você não sabe o quanto que tem ainda na história. Porque a gente sabe que abaixo do nível do mar existe uma porção do iceberg que está submersa que a gente não está visualizando. Então, usando os conceitos aprendidos na aula de hoje, vamos tentar determinar a fração do volume de iceberg que é submerso. E para isso eu preciso de uma informação, duas informações. Quais são elas? Bem, a densidade do líquido, nesse caso é a densidade do mar, que é 1,025 vezes 10 a terceira, e a segunda informação é a densidade do iceberg, que é 0,92 vezes 10 a terceira. Observem que as densidades são diferentes, apesar de ser o mesmo líquido, é água no estado sólido e água no estado líquido, mas a densidade do iceberg é menor, por isso o iceberg flutua. É claro que ele não vai flutuar como um todo, porque parte dele ainda fica submersa. Como que a gente pode encontrar isso? A gente vai usar aqui o empuxo, ele está em. Então, o que a gente vai fazer? Vamos considerar que esse sistema está em equilíbrio. Então, o empuxo é exatamente igual ao peso. Só lembrando que vai ser igual ao peso da parte submersa. Então, é só da parte que está debaixo da água. A parte de cima da água não importa para a gente, não. Então, como que a gente vai resolver isso? Então, o empuxo ele vai ser igual ao peso, que eu vou colocar aqui, submerso. Então, eu vou ter aqui, ó, densidade do líquido, volume do líquido, aceleração da gravidade. E aí a gente vai ter, do outro lado, a massa do iceberg vezes a gravidade. Perfeito. Mas a gente vai poder escrever essa relação de uma outra maneira. Densidade do líquido, volume do líquido, gravidade. Lembrando que massa é densidade vezes volume. Então, aqui a gente usa densidade do iceberg, volume do iceberg, gravidade. Simplificando, você vai poder encontrar o seguinte, que a relação da densidade do iceberg pela densidade do líquido vai ser igual ao volume do líquido dividido pelo volume do iceberg. E aí, se eu substituo os valores das densidades, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar que o volume do líquido é aproximadamente 0,9 volume do iceberg. Ou seja, tudo isso aqui corresponde a 90% do volume do iceberg. Ou seja, o que a gente vê do iceberg é só 10% do seu tamanho real, né? Todos os seus 90% estão lá no fundo. Tudo bem, pessoal? E com isso a gente termina a nossa aula de hidrostática. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, tenha auxiliado vocês nos seus estudos e nós nos veremos na próxima videoaula, onde nós vamos focar o estudo para fluidos em movimentos. Tudo bem? Não esquece aí de curtir e caso você tenha alguma dúvida, coloque aí nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.